Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Leixões de um lado e Estrela da Amadora do outro. É o Destino de Saudade número 52. Rui, estás com um vermelho e branco maravilhoso e eu fiquei com uma estrelinha. Estás forte. Sabes qual é que é a ligação entre o Estrela e o Fluminense? Não. Entre estas cores? Nada. O meu colega Eduardo Massa, editor do Gol, irmão brasileiro do 00, estava a dizer-me que tem a ver com uma digressão do Fluminense à Europa, A que sério? acabou com o Fluminense a ceder os equipamentos ao Estrela da Amadora por algum motivo, que eu vou pesquisar a seguir, e as pessoas do Estrela gostaram muito da Não sabia. toilette, Espetacular. da sim. toilette, Sim. e estas cores ficaram, eternizaram-se. Portanto, este verde escuro, este branco e este... que é isto? É um roxo, o roxo, não é? Não sei, Grená, será? Grená, Bordeaux, é não mais grená. E por acaso eu acho que esta camisola é muito bonita do Estrela da Amadora. Sim. Esta foi oferecida pelo nosso amigo Afonso Figueiredo, Afonso que Figueiredo, jogou lá o sim. ano passado. Eu vi o nome das costas. Viste, apanhaste. E essa tem que nome é que tem? Olha, Alzei. Gaúcho. Gaúcho, Número 11. Sim, Leixões, muito bem. yeah, número Portanto, nós estamos aqui a brincar um bocadinho com isto, mas não é inocente. 11. Não, claro, é a final da taça e 2 vencedores altamente saídos da caixa. O Estrela, ainda por cima, tem a vantagem de ter sido, e tive piada a falar do Fluminense, o do Bílio. Do Ilho, Foi quem levantou a taça. histórico e do jogou Flusão. do Flusão e do Estrela. Histórico da Portanto, Flusão. jogou com essa camisola no Brasil e em Portugal. O Leixões tem aquela grande epopeia na segunda B, com o Carlos Carvalhal, vai à final do Exatamente. Jamor, perdida para o Sporting, mas tem outra epopeia mais gloriosa, em 61, ganha ao Porto nas Antas 2-0. A equipa tinha a grande estrela, que era o Osvaldo Silva, que depois ganhou a taça de Portugal pelo Sporting, e a taça das taças, claro, em 64. E era uma equipa, a de Leixões, que tinha 8 jogadores formados no clube e 9 nascidos em Matosinhos. Acho que é assim as contas. Portanto, era um clube mesmo... Bebés do Mar. Já falamos sobre isso aqui há umas semaninhas. Já falámos. Mas esta disposição tática tem a ver com isso. Equipas engraçadas que levantaram a Taça de Portugal e equipas que quando vamos ver ao historial ficamos, então mas ganhou como? E como é que foi? Temos essa curiosidade, não é? Enquanto que Sporting, Porto e Benfica... É isso. Pronto, É já muito, é isso. o hábito. É mais do mesmo, com todo o Sim. respeito pelos Claro, três grandes, claro, porque sim, de facto sim. o nosso futebol é muito baseado nos seus adeptos e na sua história, mas gostamos destes underdogs que de vez em quando têm o seu minuto de fama. Claro. E, além de ser underdogs, o Leixões é um clube socialmente muito relevante na cidade de Matosinhos e arredores. Claro. E o Estrela tu conheces melhor do que eu, a influência que tem naquela zona, até porque a Amadora é uma cidade, um dormitório de Lisboa, Sim, mais sim. do que isso talvez nessa altura. Sim, e há dias que já foi em janeiro, fevereiro, apanhei uma manchete do Diário de Lisboa, que está acessível a qualquer um de nós na Fundação Mário Soares. Só tu, aqui em 2023, apanhas uma manchete do Diário de Lisboa. E é mais um motivo para eu gostar de ti. E a manchete diz qualquer coisa como Porcalhota agora já é Amadora. Porque antes da Amadora Porcalhota? era Porcalhota, sim. Aquela Ei, zona era Porcalhota. desconhecia. Porcalhota. E então a Amadora, de facto, está uma bela cidade. O estádio é no meio, é mesmo no meio, é um estádio muito interessante, já lá vi... Popular Reboleira, não é? Sim, Reboleira. Nasceram lá alguns jogadores interessantes do nosso futebol. Estou a falar, por exemplo, do Jorge Andrade, central da seleção portuguesa no Euro 2004. Estou a falar de um jogador que por acaso entrou no Sporting nas camadas jovens, mas depois quando o Sporting acabou ressurgiu no Estrela, Abel Xavier. Abel Xavier. E portanto estamos a falar de pessoas que nasceram ali naquela zona e adotaram o Estrela como seus por proximidade geográfica e por amor também, não é? Aquele amor cego do futebol. Portanto é um clube com alguma dimensão social, já jogou na Europa também, quando ganhou Depois a tal taça dessa... em 90. Quais foram os adversários do Estrela? No Châtel Chamax, ganharam nos penaltis,
e depois eliminados pelo RFC Liège, portanto o rival do Standard. Do Standard. Se não me engano, treinado pelo Robert Vazés, que depois viria O belga, sim. a chegar ao Sporting. Robert Vazés. Estamos a falar de um estrela treinado pelo Manuel Fernandes e o adjunto era Mourinho. Exatamente. Ou um dos adjuntos era o Mourinho. Um dos adjuntos. Estou a falar de um estrela com Abel Xavier, Paulo Bento, Marito, Barotti. Barotti, Agatão, Mel na baliza. O Necama passou por lá também, depois da vitória. Europa, nos gols, nos jogos da Europa. Não me lembro do Talvez tenha sido um bocadinho antes. Eu lembro desse do Paulo Bento, do Abel Xavier. Guarda-redes, lembro-me de dois. Dimas, lembro-me do Melo, mais antigo, depois do Iubar. Passou por lá também. O Abel, aquele Abel Campos que... O Abel Campos, que jogou no Benfica também, o pai do Djalma. Sim, ok. E o Vital, o guarda-redes, passou por lá também, tenho ideia. Também tenho ideia, sim. O Chalanix. Sim, é verdade. Nosso Fernando Chalana passou por lá também. Também. Portanto, é um clube... Há muita gente. Muito interessante. Com muita gente. Muito engraçado, sim. Basaúla também jogou lá. Basaúla passou lá. Grande Basaúla. Craque do Elvas. Craque do Elvas. Há muita gente, sim. O Estrela houve ali uma época que de facto o Jordão, depois saltou para o Benfica. Sim. Jordão, portanto, não é o sei. Não é o Rui Jordão. Não é. O médio. Sim, o outro. E treinadores também teve o João Alves, por exemplo. É ele que ganha a taça. Levou para lá o Caio Júnior. Caio Júnior, é verdade. Poucos meses antes de falecer, o Caio Júnior deu-me uma entrevista e falou precisamente da relação especial que tinha com o João Alves e do ter ido para o Estrela só por causa dele. Pois. O Caio Júnior depois acabou por falecer, como te lembras, na tragédia aérea da Chapecoense. Sim, lembro perfeitamente disso. Que é muito simpático, um craque, jogava muito o Caio. É verdade, o Caio Júnior. Mas o Estrela, de facto, encontrou ali nos anos 90 o Kennedy, o Gaúcho. Kennedy, o Gaúcho. Lembro de um jogo estonteante. Aliás, o Estrela do Fernando Santos, há uma época que ganha aos 3 grandes em casa e não sofre golos. E não sei se é nessa época que ganham 3-0 ao Benfica. E há um golo em que o Kennedy vai para o lado esquerdo, para a bola, ou melhor, põe o pé em cima da bola, vai a correr, trava de repente, põe o pé direito em cima da bola e ao mesmo tempo com o esquerdo a bola avança. O defesa direito, que eu não sei quem era do Benfica, ficou completamente nas covas. O Kennedy continua a avançar e perto da linha de fundo cruzou para trás e tenho ideia que o Gaúcho faz golo. É um golo muito bonito. O Gaúcho é daqueles avançados de segunda linha com muita qualidade. Sim, muito bom. E pronto, isso é para falar de facto dessas alegrias do Estrela. Estrelinha. Agora essa camisola por acaso. Engraçado. Já foste à Reboleira ver jogos? Já fui ver até um que deu muito brado na comunicação social, porque foi o Estrela Belenenses. Quando se encontraram na Liga 3 ou na Taça ou no Campeonato de Portugal? Sim, exatamente, sim. 0-0, o jogo foi péssimo, mas o relevado estava numa situação paupérrima, mas foi um jogo em que muita gente no estádio, para entrar foi o ó, como se diz, demorou-se muito tempo a entrar. As equipas entraram à vez, também teve piada. Não foi aquela coisa moderna de entrar ao mesmo tempo. Sim. Pelo menos eu tenho essa ideia. Lembro do 0-0. 00.pt. Lembro do 00.pt. E foi um jogo totalmente para esquecer. Agora, o para recordar, de facto, é a moldura humana, porque houve um ajuntamento de pessoas como nunca se registou na Reboleira para um jogo do Campeonato de Portugal. E agora é ver, o Belenenses subiu à Liga 2 e o Estrela vai discutir um play-off com o Marítimo. Estrela Marítimo. Vai ser engraçado também. Vai ser engraçado. Vai ser giro. Rui, tudo isto a propósito da final da Taça de Portugal, que será realizada este ano entre dois clubes que estão habituados a estas andanças. Já estão. Sporting Clube de Braga versus Futebol Clube do Porto. Sim. Passo da bola. Não, é o jogo... E vais brilhar. Não, é o jogo mais global da história de Portugal. Porquê? Porque este jogo já foi final de Taça Portugal, já foi final de Taça da Liga, já foi Supertaça e já foi final de Liga Europa. Uhum. Portanto,
nem o Benfica e o Sporting conseguem encontrar tantas parecenças. E é um Porto Braga engraçado. O primeiro de todos, a primeira final de todas foi em 77, nas Antas. Ganhou o Porto 1-0, gol do Gomes. Um jogo muito complicado porque mal se encontraram esses finalistas. O nome dos finalistas, a Federação acolheu de braços abertos a ideia de ser no Norte, a final. Só que havia duas hipóteses, porque tinha a ver com os estádios com iluminação, Coimbra ou Antas. Ganhou Antas e o pessoal de Braga passou-se. Não apareceu nas Antas, ou se apareceu foi um número reduzido. E mesmo esse número reduzido, houve um que conseguiu furar o bloqueio policial e agrediu o árbitro depois do... A sério? Depois agrediu o árbitro, porém Luís, depois do gol do Gomes, 1-0. Gol de Gomes que se diz começa numa falta sobre o famoso Manaca. Manaca aquele famoso autogolo em 80 pelo Vitória a favor do Sporting. Em Guimarães. Manaca é esse que foi recolhido, portanto, saiu lesionado, inconsciente, só recuperou os sentidos no balneário. Já havia 1-0, já o porém Luís tinha sido agredido, já se tinha levantado, já tinha retomado o encontro. Portanto, é uma final muito polémica, muito suja. Ganha o Porto, 1-0, gol do Gomes. Começa também o Porto de Pedroto a ganhar força, porque 77 ganha a taça, 78 é campeão, 79 é campeão. Portanto, há aqui uma tendência de vitória, coisa que não existia no Porto. A segunda final é 97, 20 anos depois. A Porto Braga, que é o 3-1, que é um gol espetacular do Arthur, de bicicleta. É o Kim na baliza. Lembro muito bem desse golaço do Arthur. E é um gol do Aloísio também. Acho que o Aloísio faz 1-0. Não sei se o Braga chega a empatar o jogo ou faz o 2-1. Nem sei quem é o autor do gol. Não sei se é um Formoso da vida, se é o Barroso. Já não me lembro. Se é um Castanheira, não sei. Vê lá. Eu tenho a ideia que o Aloísio marca e o Arthur faz um grande gol de pontapé de bicicleta. Agora, vamos a isso, meu amigo. A final é 3-1. Quem marca os outros dois da tarde é que eu não me lembro. Eu estou aqui para te agradar, então, como tu sabes. Diz. 24 de maio de 98. 98, ok. Portanto, é no Tetra. Porto 3, Braga 1. Aloísio marca primeiro para o Porto. Okay. Mário Jardel faz o 2-0. Jardel, óbvio. Tá bem. Sílvio reduz para o Braga Sílvio. aos 48, mas não deve ser o Sílvio lateral. Quem é que era este Sílvio? Avançado brasileiro, ponta de lança, que em Portugal só jogou no Braga. 15 jogos, 2 golos. Confesso que esta personagem não estava no guião. Okay. Não estava mesmo. Aparece aqui do nada. E eu não me recordo deste Sílvio. É um jogador que faz uma carreira essencialmente no Brasil e que faz meia época no Braga com 2 golos, um deles nesta final da taça. E depois o Arthur, bicicleta, fecha as contas já em cima do minuto 90. Sim, se eu lembro. Portanto é um jogo também que eu tenho muito presente, este. O João Manuel Pinto do Porto, central, é expulso aos 62 minutos. Pois é, sim, na baliza do Porto estava o Rui Correia, que era um jogador que depois teve muitos anos no Sporting de Braga. O Sporting de Braga tinha o Kim, como disseste muito bem, e na frente, que eu queria dizer isto, tinha o grande Caroglan. Era? O grande Caroglan no ataque, a fazer dupla, eventualmente, com o Sílvio. Pois. E quem é que estava no banco do Sporting de Braga? É só surpresas isto. O 0-0 é um mundo de informação. Andrei Wozniak. Wozniak, o guarda-redes polaco do Porto. Que nesta altura estava no Braga e eu não me recordava também disto, acreditas? Nada, acredito. E Wozniak, se calhar. E ele faz 12 jogos no Porto em 96-97 com o António Oliveira, que é o responsável por ir buscá-lo ao Lodz. E na época seguinte faz 21 jogos no Braga. Mas o guarda-redes era o Kim. Pois, o Kim fez os restantes, eventualmente. E curioso, atenção, que isto é 98, o Kim, 20 anos depois, em 2018, despede-se dos relevados com a tal vitória do Aves 2-1 ao exatamente. 20 anos. Melhor era impossível. E aí o Kim já não é um miúdo, não é? Pois não. Já é uma figura, do Braga, não é? Do Braga, sim. Um dos centrais do Braga neste jogo, Arthur Jorge. Pois, claro. Sim. Fez dupla com o Sérgio Abreu. Lado direito, Zé Nuno Azevedo. Lado esquerdo, Lino. No meio campo, Moser Jordão, do Estrela. Bajcetic e Formoso, claro. E na frente, Caroglan Sílvio.
Entraram ainda o Bruno, o Pois. Dimitri Prokopenko e o Carlitos. Aí, Carlitos. Do Já agora, restaurante lá do Turismo. Porto, exatamente, o restaurante de turismo em Barcelos. Barcelos. Rui Correia, defesa com secretário Aloísio João Manuel Pinto e Kennedy, Paulinho Santos, Doriva e Zaovic, e na frente o Sr. Sérgio Conceição, portanto Sérgio Conceição jogou contra o Artur Jorge. Boa, engraçada. Aqui há uma boa vês? reportagem. É verdade. Obrigado, Rui. Esta foi de borla. Sérgio Conceição, Mário Jardel e Drlovic. Entraram Jorge Costa, Capucho e Artur. Olhem para este banco do Porto. Jorge Costa, Capucho, Artur. Ainda não entraram o Rui Barros e o patinho feio Lars Eriksson. Ei, Eriksson, sim. Em frente, Ruizão. E depois a terceira final é a tal do André Silva. André Portanto, Silva. Aquela caótica do Elton, não é? 2-2, não é? Sim. 2-2 e depois 4-2 para o Braga nos penaltis. Com 2-0 do Braga numa fase adiantada da segunda parte. O Rui Fonte e Josué. Exatamente. E o André Silva marca aos 61 e aos 90. E aos 90 é bicicleta, não é? Exatamente. E depois vai tudo para penaltis. E vai ao Maxi, não é? O penalti decisivo, acho que o Maxi é quem permite que o Braga vença. Talvez. Ou pelo menos não é permitir, porque se calhar houve alguém do Braga que tenha marcado depois, não me lembro. Sei que o Maxi falhou. Marafona na baliza do Braga Marafona. E Elton na baliza do Porto. Com Diego o Carlos Armando Marafona. Diego Armando Marafona. Uma defesa marafoniana. Paulo Fonseca a treinar o Sporting de Braga nesta altura, com o senhor José Peseiro. Era o Peseiro. José Peseiro, a treinar o Futebol Clube Porto. Rui, e sei que tu tiveste um encontro imediato de, não sei se fez de 3º grau ou se de 8º grau, muito recentemente com o grande Emil Kostadinov, que esteve em algumas finais da Taça Portugal com o Porto. Sim. E agora esteve em Lisboa. Agora encontrei em Lisboa, foi um encontro mais ou menos casual. As pessoas que nos seguem, o Destino Saudade, saberão que há 2 semanas fizemos um especial número 50 com o Domingos Paciência. E está na Forja um livro, a sua autobiografia. Nós falamos um pouquinho sobre... Sim, também se falou, claro. E há ali uma parte do livro em que falamos com os 10 jogadores que mais atuaram, mais jogos, mais minutos fizeram ao lado do Domingos. Um deles, claro, o Kostadinov, é a dupla de avançados. E o Kostadinov não foi o Jorge Costa, mas foi um bicho para apanhá-lo. Bolas. E então eu contabilizei 31 chamadas não atendidas e um número inusitado E também de mensagens. estava tão seguro quando passei o telemóvel, tipo, está aqui o número, tranquilo, na boa. É verdade. Depois mandas uma mensagem a dizer, nesta altura está 31-0 para o Emílio e já estou quase a baixar os braços. E acabava 0204 e não me lembro de como acabava o número, de como acabava o número. E o Kostadinov nunca me atendeu e respondeu a 2 mensagens, aí tipo, já ligo e já vou. É assim uma coisa qualquer. Mas a verdade é que nunca ligou, nem nunca foi. E então há um dia que o Domingos me liga e diz, olha, o Costa está em Lisboa, está num congresso da UEFA, está num hotel, não sei quantos, em Lisboa, não me lembro qual era o nome do hotel. Sei que era ali na Comandro de Alpinheiro, à frente do restaurante 7 Mares, onde ainda hoje o Eusébio tem a sua mesa reservada, ali em 7 Rios. E eu, então bora, não é? Em vez de partir para a 32ª chamada não atendida, vamos lá apanhar o homem. Deixa-me lá apanhar o homem. O Domingos lá conversou tudo com o Kostadinov e eu apareci no hotel onde o Kostadinov recebeu-me como se nada fosse, né? Claro. Portanto, no sentido... Rejeitei este tipo de titulo uma vez, mas amigos para sempre, não é? Amigos para sempre. E então foi uma conversa bastante interessante, que podem ler no 00.pt. Exatamente. Uma conversa curta, 24 minutos, portanto não foi... Adorava ter feito mais perguntas, adorava ter sido um almoço e não um café ou um copo de água. Mas o Kostadinov é aquela figura que quando se me apresentou ali à frente no hotel com a sua pochete debaixo do braço, fez-me lembrar o Kostadinov de há 30 anos, quando o apanhava a sair da porta 10A a seguir aos jogos com o Sporting. Lembro perfeitamente o Kostadinov com aquele ar gozão de quem tinha acabado de resolver um clássico, não é? E um clássico muito duro, porque foi no dia, ainda me lembro do dia, 3 de março de 92, Taça de Portugal, 0-1, um jogo muito feio, não sei se houve expulsões, tenho ideia que sim.
E até foi uma expulsão, e até se não me engano, até o Costa de Nova é que foi expulso. Marcou o gol decisivo e foi expulso na segunda parte por ter dado uma... Eu estou-me a rir porque ele é uma personagem incrível. Não. Tu disseste-me tudo isso, eu estou... Não, esquece. É um rufia dentro de campo, né? Aliás, o Domingos dizia que ele era o polícia mau. Foi o título até do nosso... Exatamente. Sinto saudade. Portanto, a imagem, 30 anos depois, a imagem era aquela. Era Kostadinov com o seu ar mais porreiro do mundo, com a sua pochete debaixo do braço. Portanto, cumprimentámos, fomos para um sítio mais tranquilo e lá desenvolvemos aquela cena de perguntas e respostas muito, muito interessante. Cá está o tal derby, não é? Pois é o Amaral, Sim. Gol Aquilo é uma troca. Gol e expulsão. Gol e expulsão, gol aos 24, ele e o Amaral, pois. Ele, de facto, acho que aquilo é uma entrada do... Aquilo é uma bola no meio campo, o Amaral ganha a bola, mas o Kostadinov chega ligeiramente atrasado, ou não, e dá-lhe uma tranca. Acho que é assim, e dá-lhe uma porrada valente. E o Amaral, já com a bola lá na frente, né? Mas a câmara ainda está em plano aberto, então vê-se mesmo uma grande pancada. Portanto, os dois foram expulsos por Mário Leal. Eu lembro-me, acho que era de Viseu, tenho essa ideia. E cá está, 13 de março de 92, sim, terça-feira. Lembro perfeitamente de ir a este jogo. Tu és incrível. Não, porque eu tenho lá este bilhete mesmo, e tem a data, 3/3, portanto é fácil, e depois 92. E portanto a Kostadinov, neste dia, terá saído da porta 10A com aquele ar dele, né? com a pochete debaixo do braço, para ir para o autocarro, e aquela imagem, tipo, 30 anos depois, este gajo não mudou. E mesmo a cara, o ar, sempre a gozar. E então falámos sobre muita coisa, né? Sobre o Deportivo, sobre o Bayern, sobre a seleção búlgara. Tanto o Kostadinov... Tudo isso em 24 minutos. Sim. E o cafezinho. E o café, o Kostadinov bastante económico nas palavras, mas sempre sorridente, sempre porreiro. E a fumar a sua cigarria, sempre com um estilo impagável. E a fazer as mais incríveis perguntas de antigos companheiros de equipa. O bicho. Como é que está o bicho? Na altura estava no Académico Viseu, e ele muito contente porque o Académico Viseu nessa altura estava para subir, estava ali a lutar com o Farense e o Estrela, não é? Sim. E ele fez um ar de, olha, boa, que bom para o Jorge Costa, Vítor Bahia, que é feito dele. E eu lá disse, e o Domingos nunca mais treina? Peraí, o Kostadinov fez-te mais perguntas do que tu ao Kostadinov. É ler o texto. Mas o Kostadinov é uma figura das finais da taça porque marcou um golo ao Beira-Mar. Claro que a entrevista sai também porque o momento também envolve Porto, que é Porto Braga, não é? E o Kostadinov até esteve presente no início do Penta, que é marcado com aquela vitória na jornada inaugural 2-0 ao Braga, com o tal gol do Rui Filipe. Exatamente. E portanto é uma mistura desses sentimentos, mas o Porto, quando ganha a taça ao Beira-Mar após prolongamento, o 3-1, é 90, não é? 90, exatamente. 90, é o Abdelghani que obriga a um prolongamento. O Kostadinov é o homem que faz o 2-1, portanto é o homem que desata o nó. O Magalhães iria depois fazer o embrulho. Um laço fora da área. Lembro-me bem. E portanto, está aqui registado o porquê de falarmos com o Kostadinov e de termos aproveitado a sua presença em Lisboa para fazer uma entrevista a propósito da final com o Braga. Com acesso aos bastidores, portanto... Nem mais. Agora, claro, imaginemos que se a gente pensa em Porto Braga, somos obrigados a pensar em Barroso, por exemplo, né? que jogou nos dois. O Lino, lateral esquerdo. Pois, e na bocado estavas a falar da final dele. Que jogou mais no Braga, no Porto fez parte do plantel, mas não jogou, creio que também por problemas físicos. Sim. E há muitos mais. Porto e Braga, nesta altura, aliás, o Braga tem sido David Carmo, é o exemplo mais evidente e recente. Verdade. Mas lembro do Andrés Madrid, que a meio da época trocou o Braga pelo Porto, verdade, e o Wozniak. Bem, o Wozniak é uma surpresa total. De facto. Mas há aqui jogadores que de facto é uma ligação interessante, e já ir na quarta final também é muito curioso, diz bem. Sim. Da mais-valia das duas equipas.
O Braga assegurou o terceiro lugar e está na final da taça. Recordemos, desculpa interromper-te, recordemos agora do Castro, que está no Sporting de Braga agora, e que é um jogador também muito ligado ao Porto no passado. Claro. Não, há de haver, a lista deve ser... Não é? E no 0-0 conseguimos fazer isso. O Alain, Marítimo, Porto e depois Porto. muito Braga. Sim, muito Braga, sim. Nós no 0-0 temos uma ferramenta, também é importante lembrar isto, que se fores a um atleta, ou a 2 clubes, há lá uma opção que se puseres, portanto, os jogadores em comum, e aparece a lista completa dos jogadores que estiveram nos 2 clubes, sim, Braga deve dessa ser ferramenta. Sim. Portanto, a lista deve ser grande, muito grande. Sim. E com certeza, muitas surpresas. Porque, lá está, como o Wozniak, eu lembrava-me lá disso. Não tinha ideia. Mesmo, ou eu seja, também não. Banco de suplentes, Wozniak e Eriksen. Pô, medo. Eu diria que estão no meu top 5 de guarda-redes mais fracos que eu vi na baliza do Porto. Pois. Sim. E eu também. Com o Caralho a compor ali o... Não vi o Barota, só conheço histórias do Barota. Sim. Também pelo que me dizem, estaria... Andará por lá. Sim. Mas é curioso. Isto para dizer que o Braga tem sido uma figura, de facto, muito interessante em finais da taça. É bom recordar que quando ganhou ao Porto nos penaltis, no ano anterior, tinha perdido nos penaltis com o Sporting, na mesma situação, a ganhar 2-0. Deixou-se empatar, só que aí o guião foi diferente. É o jogo de despedida do Marco Silva. Com o Sérgio Conceição. Exatamente. Com o Sérgio no Sporting de Braga. Sim. Aliás, nunca mais me esqueço do repórter da RTP, acho que era o Alexandre Santos, ter entrado no relvado a fazer uma pergunta ao Sérgio Conceição. Ui, coragem. Bem, mesmo. Não reagiu bem o Mister? E é preciso pensar que isto foi em 2015, portanto já foi há 8 anos. 8 anos. Portanto, muita coisa, entretanto, já mudou, não é? Entretanto, o Sérgio Conceição não era tão popular como treinador. Sim, claro. Já tinha feito a sua carreira no Olhanense e fez uma época, aliás, eliminou o Benfica na Luz nesse ano. Lembro perfeitamente, 2-1. 2-1. E o Benfica começou a ganhar o jogo, portanto foi um 2-1 de virada, que não era normal. O Benfica de Jorge Jesus não perdia em casa de virada. E essa pergunta, o Sérgio Conceição ficou mesmo... A cara dele... É preciso rever as imagens, que a cara dele é um poema, não é? Ele fica mesmo... Ele está a pior-se, naturalmente, não é? Claro. A ganhar 2-0 contra 10. Porque é preciso ver que no lance do penalti, não sei se é o lance de 1-0 ou de 2-0, eu acho que é de 1-0. O Cédric é expulso. Portanto, o Sporting joga 100 minutos com 10. E mesmo assim chega ao empate, com 2 golos no fim. Aguenta-se incrível no prolongamento, com o Rui Patrício a cochear. E ainda faz uma defesa muito meritória no prolongamento, o Rui Patrício. E depois nos penaltis, não sei se ele defende algum remate. Eu estava em Serralvos, é o que eu me recordo desse jogo. Ok. E estava a seguir no live e vi que o Braga aparentemente estava com as coisas controladas, Sim. com tudo. Sim, completamente. E depois percebi que o Sporting tinha ganhado essa final. Sim. E o Éder marcou o penalti no jogo e falhou no desempate. Lembro-me disso. Portanto, o Éder, um ano antes de ser o herói do Euro, o Éder, que era o capitão da equipa. Portanto, se o Braga ganhasse, era ele que levantaria a taça. Levantaria a taça. Sim. Acabou por levantar o Sporting e no ano seguinte, o Braga com o Paulo Fonseca ganha a Taça de Portugal. E pronto, é interessante ver o Braga novamente. Isso foi há pouco tempo, portanto é interessante ver o Braga novamente envolvido nestas decisões. Embora o seu caminho tivesse sido facilitado no sorteio da meia-final, porque havia uma equipa da segunda divisão, o Nacional, e o Braga resolveu isso logo em 90 minutos, ou menos. Exato. Acabou 0-5 na Choupana. Rui, é importante dizer que nós estamos a gravar isto antes de sabermos qual é o campeão nacional 22-23. Sim, certo. E portanto isto aqui limita um pouco a nossa conversa, claro. Porque o Porto ser campeão ou não ser campeão óbvio. mexerá com a equipa antes sim, desta final. É importante também sublinhar isto, mas não temos essa informação ainda. Claro, seja como for, o Porto, esta época, vencedor da Taça da Liga e da Supertaça. Sim. Portanto, tentará conquistar, e isto partindo do pressuposto que o Benfica passa ao Santa Clara, portanto é campeão nacional. O Porto poderia acabar a época com 3 títulos. Já não sei em quantos é que vai o Conceição no Porto, na carreira, mas são muitos já. Enquanto isso, o Braga do Arthur Jorge começou esta época, não foi o Arthur Jorge? Começou, logo no início. Portanto... Com um empate contra o Sporting logo 3-3. Logo a abrir. Sim, é verdade. Portanto, está em causa um ano bastante interessante do Porto,
porque se ganhar a taça são 3 títulos, quero dizer, não é? No deve haver, se formos ver depois daqui a 50 anos, é porque ganhou 3 títulos. Não está mal, claro que não foi campeão. E o que é curioso é que nenhum portista com quem tu vais falar Eu sei disso. estará Eu sei disso. satisfeito. Claro. Eu não estou a dizer que é certo ou errado. Sim, mas sim, uma pessoa mede o pulso nas conversas, não é? Eu percebo isso. Então, e nem é preciso dizer-me, eu sei porque, felizmente, venho cá muitas vezes ao Porto e conheço a maneira de pensar. Eu acho que tu devias arrendar aqui uma casinha. Passei aqui umas temporadas, as rendas estão baixas, agora aproveita. Exatamente. Não, eu entendo isso, sim. Vai ser um mal menor, pronto. É ganhar e pronto. E arrepiar para a próxima época, não é? É claro que se o Porto ganhar e o Benfica foi campeão, temos um prato Supertaça logo a abrir. Quanto ao Braga, tem muitos méritos, só que o Braga com os grandes só fez moça ao Benfica, não é? O 3-0. 3-0 ao Benfica. Porque com o Sporting... E depois perde na Luz 1-0. Sporting empata em casa e perde em Alvalade. E contra o Porto empata em casa e perde no Dragão. No Dragão. O empate em casa com o Porto foi como? Foi agora há poucas semanas, 0-0, com um Braga mais não me lembro nada, ameaçador. Sério? Domingo à tarde, tipo 6 horas. 0-0 só? Vi Sério? esse jogo com o meu pai, curiosamente, em casa dele. Não me lembro nada disso. Eu vou confirmar, mas o Porto fez um jogo muito fraquinho. Mas adiante, Ruizão, adiante. Não, claro. Que eu já confirmo isso. Sim. E já agora, referir que poderia ter acontecido, caso o Famalicão tivesse feito aquela surpresa no Dragão, esteve muito perto de acontecer, que a final da Taça de Portugal feminino fosse a mesma do masculino. Braga-Famalicão, Minho, 100%. Mas o Porto trocou as voltas com aquele remate do Otávio fora da área. Portanto, acaba por ser Braga-Famalicão no feminino e Porto-Braga no masculino. Mas todas as atenções, obviamente, viradas para o Jamor para saber que tipo de Porto se vai apresentar e como é que o Braga vai responder no final de uma época interessante, mas também temos que ver, porque se o Braga for finalista, perde um bocado o encanto. Não é nada demais, obviamente. Claro. Mas perde o seu encanto se perder. Braga-Porto 0-0 no dia do pai. Portanto, eu lembro de estar, eu almocei com o meu pai e por acaso lembro perfeitamente disso. Depois fiquei em casa dele a ver o jogo. 0-0, um jogo em que o Braga, se bem me recordo, esteve mais por cima, principalmente na primeira parte, e o Porto acaba por deixar mais 2 pontos, que lhe são... Sim. Estamos a falar antes de sabermos o que é que aconteceu na última jornada, mas à partida, mais 2 pontos que teriam sido muito relevantes claro. nas contas pelo título. Rui, vamos avançar para o nosso domingo desportivo, que hoje vai ser um bocadinho sem bola. Vamos para isso, vamos a isso. Domingo desportivo. Sr. Rui, estamos aqui então para falar hoje sobre Lady Nadia Comaneci, 61 anos hoje em dia, campeoníssima romena, 5 medalhas de ouro em Jogos Olímpicos. Nota 10, não é? Nota 10, era uma atleta perfeita em todos os sentidos, uma executante inacreditável, que deixou de competir, se isto estiver certo aqui na Wikipédia, vou assumir que sim, em 81. Portanto, foste muito lá atrás. E porquê a Nadia Comaneci neste dia? Não, fui lá atrás porque o primeiro 10 dela, na ginástica, a nível internacional, claro, o primeiro 10 é no dia do primeiro Porto Braga, final da Taça em 77. Houve esta associação. Incrível. Fui esbarrar num texto sobre isso, comprei as datas e fez eureka. Foi uma surpresa bastante agradável. É claro que, como a final foi em 77, não é Jogos Olímpicos, porque é em anos pares e bissextos. Mas há esta coincidência, portanto, enquanto o Gomes... Impressionante. Decidiu, como é que foste buscar... Enquanto o Gomes decidiu a final da Taça com o Braga, a primeira de sempre entre Porto e Braga, nas Antas, a Nadia Comaneci fez este brilharete, portanto, cumpriram-se 2 destinos no mesmo dia. É interessante porque muitas vezes quando escrevemos sobre futebol, durante muito tempo, cansamos-nos com as mesmas muletas, não é? Claro. Tentamos
Diversificar. Desbravar outros caminhos, e é sempre bom, por exemplo, folhear jornais daquela época e notar, ou melhor, anotar outros acontecimentos. E aqui, e há sempre acontecimentos sociais, políticos, económicos. Claro. É uma vastidão. E é engraçado entrelaçar esses acontecimentos. E como a Nádia é um nome tão universal para mim, pelo menos para a minha geração, não é? Se calhar as pessoas com 20 anos agora saberão mais quem é Simon Biles do que a Nádia, não é? Mas a Nádia para mim é a primeira grande referência de uma disciplina que não me é particularmente... não paro para ver ginástica, não é? Se calhar nos Jogos Olímpicos gosto de ver os saltos para a água, gosto de ver outro tipo de modalidades. Ginástica, sim. Vejo pelo canto do olho, não paro para ver. Mas o nome dela é fortíssimo, está muito presente, forte, não é? Sim. Nádia Comaneci é... E por tudo o que implicava, porque estava na cortina de ferro e, portanto, fugiu para os Estados Unidos para procurar asilo político. Portanto, é uma figura também diferente por se tratar de uma mulher também. Atenção. 1,53 m, Só, 45 kg. Incrível. Nascida em Bacău, creio que é mesmo assim Bacău, sim. na Roménia, tem 61 anos e competiu entre 71 e 81. Estou a socorrer-me de dados da Wikipédia. Pois, claro. Em Jogos Olímpicos, 5 medalhas de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Mundiais, 2 vezes ouro e 2 vezes prata. Europeus ainda mais, portanto, mais 10 ouros, 1 prata e 2 vezes bronze. Portanto, é uma das grandes atletas do século XX. Claro, sim. E estamos a falar hoje sobre ela por algum motivo. Porque... Exatamente. Não, claro. Pois, é isso também que interessa realçar. Ou seja, há aqui figuras que nós... Portanto, eu não... 81 tinha 4 anos, portanto, eu não a vi em ação. Mas as reportagens que leio sobre ela, mesmo as de agora como as daquela altura, são reportagens de fascínio jornalístico. Portanto, as pessoas que estão a escrever parece que estão em transe porque estão a ver uma coisa que nunca viram. E de facto a Nádia é isso. Foi uma atleta que nunca tinha, jamais vista. Pode ser repetida e a Simone Biles, quando estiveste no Rio, terá Estava sido... a lembrar-me dela agora. Claro, terá sido uma... Porque eu estava lá e assisti um bocadinho ao crescimento desse fenómeno. Imagino, claro. E ia compará-la agora a seguir porque é a única que eu me recordo que se aproximará um bocadinho desse fascínio que tu falas e muito bem. Claro. A Nádia tem aquele pormenor de ter o primeiro 10 nos Jogos Olímpicos, portanto a nota perfeita, e o placar eletrónico não ter dado conta. Porquê? Porque o placar eletrónico não aceitava 2 dígitos antes do ponto. Portanto, como é que eles deram volta a isso? Ou era 9.9, era o máximo. Era o máximo. Para eles. E de repente 10. E eu já não me lembro da história, adoraria contá-la bem, mas o 10... não apareceu, ou se apareceu foi em forma de 1.0. 1.0. Já não sei bem a história, mas foi tipo, então mas como assim? 1.0 só? Então, mas ela foi genial e portanto ela mudou a história do marcador eletrónico. Incrível. Isto é mágico e aliás isso aconteceu também agora no campo futebolístico. Mundial 82 em Espanha, não sei se foi em Gijón. Hungria ganhou 10-1 a El Salvador. E tu vês o marcador e está lá um senhor com um 1, não é? Do lado do 0. Isso é lindo. Portanto, são só ia até 9, não é? Era. Só havia um espaço para um algarismo claro. para cada equipa. Portanto, o 9-9 era o resultado mais... Benfica Nacional de alguns anos, portanto, quem é que era o senhor que estaria com... mas são estas coisas que também são pitorescas, claro, e trazem muito charme a qualquer acontecimento, desde a ginástica ao futebol. Uma grande atleta, uma senhora, Nádia Comaneci, que antecede agora a tua estreia nas escolhas no Música Maestro. Música Maestro. Oh Rui, vamos lá então. Depois do Sob Evariste Dibo, da semana passada, dos Sensible Soccers, a fasquia ficou muito alta. Quem é que te traz aí? Que notas traz na tua pauta para esta conversa? Olha, trago uma música que diz respeito à minha infância, através do filme Rocky, não é?
o Eye of the Tiger, Ei, muito bom. que soube há pouco tempo, através da leitura de um livro fascinante sobre o Argentina e Inglaterra de 86. É um livro sobre o jogo. Tu O falaste-me antes, sobre isso. o durante e o depois. Quem é o autor? Andrés Burgo, Ok. Argentino? argentino. Ok. Argentino. Mais novo que nós, mas já com uma carreira muito interessante literária, muito interessante. E que escreve esse livro. Eu estou tentado a relê-lo, porque aquilo eu não consegui parar de ler o livro. Eu não sei se sair daqui vou entrar no comboio. Não Posso sei pedir-te o livro emprestado? é PDF, ao vivo? infelizmente. Quem me dera ter É PDF. É PDF. É PDF. Pronto, então ainda mais fácil. Sim, é já. É já. pirataria isto. Não sei. Ai, Se for, não me procurem que eu acabei de dar o boletim para trocá-la. O Andrés é Burgo, esse pormenor, não é? esse livro é editado em 2016, ele teve muitos anos a prepará-lo, falou com uma série de intervenientes, incluindo fiscais de linha desse jogo, Fantástico. e um fiscal de linha é da Costa Rica, o outro é o búlgaro, que não diz nada sobre a mão de Deus, o outro é o costarriquenho, que tem aquela rábula com o Maradona na primeira parte, a rábula da bandeirola, porque na altura os fotógrafos estavam muito em cima da marcação do Sim. canto, o Maradona pediu autorização para Sim. ter ter espaço, para marcar sim. o canto, e os fotógrafos não alinharam todos, e o Maradona então não vai de modas, pega na bandeirinha e deita fora para ter espaço Sim. para o pé esquerdo, não é? E o bandeirinha não, tem que pôr a bandeirola. Maradona com aquele ar dele, pronto, está bem, ok, pôs a bandeirola, mas sem a bandeirinha. Sim, a bandeirinha. E o bandeirinha, que não o do Porto, não é? Não, tem que pôr a bandeirinha. E ele põe a bandeira por cima, assim com o ar para displicente. Portanto, temos o bandeirinha do Porto, a bandeirinha do fiscal de linha e a bandeirola de canto. São os três bandeirola de canto. protagonistas da... Sim. E o Maradona com muito enfado lá põe a bandeirinha, a bandeirola certa e tal, e faz assim E eu estou a ar imaginar a cara dele, pá. Eu Sim. não me recordo dessa imagem, por não, acaso. uma imagem muito forte. Portanto, o Andrés Burgo, vê lá, vai ao Vai ponto esse detalhe. de falar com esse costarriquenho. É maravilhoso. Portanto, é um livro que tem muito sumo, muito mesmo. Pá, é inexplicável. Maravilhoso, aliás. E fala com todos os jogadores. Valdano até. Mesmo o Valdano. Portanto, O Burro Chaga atendeu-lhe o telemóvel, então. porque a ti não? Atendeu uma vez, mas não digo que foi como ao Costa de 9, mas 31-0 não digo, mas já ia para aí em 25-0 e eu a perder, mas depois Pois. lá valeu a pena. Foi? Pronto, olha, ao menos isso. E então, o autocarro, portanto, os argentinos são muito supersticiosos, Sim. e para eles é cábala, não é? Portanto, é C-A-B-A-L-A. Cábala, ou cabala. É cabala. A cabala é um jogo de superstições. E então, no caminho do autocarro, do hotel para o estádio, tocavam sempre 3 músicas. Muito giro. Uma delas, o Eye of the Tiger. E não podia tocar mais músicas, eram umas 3. E se por acaso o autocarro já fosse muito adiantado e tivesse na segunda música, o autocarro tinha obrigatoriamente que abrandar. E isso implicava que os polícias com as motas tinham que abrandar e que todo mundo tinha que abrandar para o autocarro da Argentina chegar a tempo. Chegar com a terceira música no fim. E é o Eye of the Tiger. Isto é muito E eu bom. acho interessante porque, de facto, tu vais ver 86, o Rocky não sei de que ano é que é, mas há de ser 84, Sim, não? por aí, um bocadinho antes. Portanto, Por aí. é uma música que eu lembro-me. Quais eram as outras duas? Desculpa. Ok. E isso, não, isso são os próximos música maestra. Vamos a isso. Não, mas muito bom. Portanto, Eye of the Tiger, depois Eye of do the Sob Tiger. Evariste E Dibo. se calhar é o Glory, eu não sei. Mas o Eye of the Tiger. Eye of the Tiger é de certeza. Zeca, bota som. Eye of the Tiger. Vamos em frente. Um grande abraço, Rui. Grande abraço, hein? Fechamos com estes acordes então do Eye of the Tiger. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Distance, now I'm back on my feet.